dando continuidade, a gente vai ver o terceiro número quântico. O número quântico terciário, ou número quântico magnético, é a mesma coisa. Ele é representado pela letra M, ou M lambda, mas geralmente é representado pela letra M mesmo, ok? Ele indica o orbital individual em que um determinado elétron se encontra em um subnível de energia. E ele está associado com a orientação da nuvem eletrônica em relação a determinada direção da própria nuvem eletrônica, certo? Cada orbital dentro do subnível, ele tem uma numeração do número quântico magnético. E essa numeração, ela vai variar de mais lambda até menos lambda, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? E os orbitais de mesmo subnível, eles possuem a mesma quantidade de energia. Para explicar sobre a numeração do número quântico magnético, eu vou pegar até aqui o slide anterior, onde tem os orbitais dos 4 subníveis, certo? Entenda o porquê que eu digo que a numeração do número quântico magnético vai variar de mais lambda a menos lambda. Quantos orbitais eu tenho no subnível S? Só tenho um, não é? Qual é a numeração de lambda para o subnível S? É 0, não é? Então, existe mais 0 ou menos 0? Não. Então, no subnível S, você só vai ter um número quântico magnético, que é 0. Por quê? Porque só tem uma orbital. Para o subnível P, você tem 3 orbitais. Qual é o número quântico de lambda, número quântico secundário, para esse subnível? É 1, não é? Então, o número quântico magnético vai variar de mais 1 a menos 1. Então, o primeiro orbital aqui é mais 1. O último é menos 1. Mais lambda, menos lambda. Entre mais 1 e menos 1 existe o 0. Então, está aí a numeração dos 3 orbitais, certo? A numeração do número quântico terciário, ou número quântico magnético, para os 3 orbitais do subnível P. No subnível D, existem 5 orbitais, certo? Qual é o número de lambda para o subnível D? É 2. Isso, muito bem. É 2. Então, o número quântico magnético ele vai variar de mais 2 a menos 2. Então, se você for numerar os orbitais, você vai ver que a numeração é mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, o primeiro orbital é mais lambda, mais 2, e o último, menos 2, menos lambda, certo? Para o subnível F, você tem 7 orbitais. Qual é o número de lambda para o subnível F? É 3. Então, os orbitais vão variar de menos lambda a mais lambda. Perdão, de mais lambda a menos lambda. Quem é mais lambda? Mais 3. E o último, que é menos lambda, menos 3. Isso para o subnível F. Então, os 7 orbitais vão estar numerados da seguinte forma. Número quântico magnético do primeiro orbital, mais 3. Segundo, mais 2. Terceiro, mais 1. Quarto, 0. O quinto orbital é menos 1. O sexto orbital, menos 2. E o sétimo orbital é menos 3. Então, é essa a numeração do terceiro número quântico, o número quântico magnético. Beleza? E por último, o quarto número quântico, certo? Número quântico quaternário, também conhecido como número quântico de spin. Ele é representado pela letra S, certo? E ele descreve a rotação do elétron em torno do seu eixo. E pode assumir valores mais meio e menos meio, ok? Então, dois elétrons no mesmo orbital, eles nunca vão fazer a rotação para o mesmo lado. Não, eles sempre vão fazer rotações contrárias. Posso fazer até um exemplo agora. Peguem um de seus braços, peguem uma das suas mãos e gire em sentido horário. Podem girar. Agora pegue a outra mão e tente girar em sentido anti-horário. Conseguem? Então, os elétrons, a gente pode não conseguir, mas os elétrons, eles sempre agem dessa forma. Por quê?
porque quando eles fazem essas rotações contrárias, os dois elétrons no mesmo orbital fazem essa rotação contrária, eles mantêm uma instabilidade de energia dentro do orbital. Professor, se os elétrons fizessem rotações iguais, o orbital não teria estabilidade de energia. Não tem como, certo? Então, dois elétrons dentro de um mesmo orbital, eles sempre vão apresentar sentidos opostos, certo? Sempre vai ser spins diferentes. Vocês vão ver que spin é como se fosse uma setinha. Então, dentro de um orbital, você tem dois elétrons. Um com a setinha para cima e o outro com a setinha para baixo. Beleza?